autopiedade é um sentimento, um comportamento de pena de si mesmo. A autopiedade, ela também é conhecida como vitimismo ou coitadismo. E você sabia que a autopiedade, ou vitimismo, ou coitadismo, é um comportamento desaprovado por Deus? Nós vamos aprender hoje, lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículos 1 a 18, a respeito da autopiedade no caso do profeta Elias. Vamos aprender hoje. Que a paz e a graça de Jesus, o nosso Salvador, esteja na tua vida. Deus seja louvado. Antes de iniciarmos, vamos então à nossa oração. Querido Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória e majestade, Pai Santo, nós pedimos que neste estudo o Senhor venha falar com cada um. Que o Senhor venha arrancar esse sentimento, se porventura houver, na vida daquele que me assiste. O Senhor venha tirar esse sentimento, em nome de Jesus, é que nós pedimos ao Senhor. Amém. Vamos então dar início a esse estudo bíblico, chamado de autopiedade, ou vitimismo, ou coitadismo. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O rei Acabe vai contar para Jezabel sobre o que Elias tinha feito lá no Monte Carmelo. Que Elias tinha matado os profetas de Baal após ter obtido vitória num desafio que ele fez. E aí vai contar para Jezabel. Você sabia que Jezabel é que tomava as decisões do reinado? As decisões do rei eram pautadas pelo que Jezabel falava? Naquele tempo já existia isso. Hoje também ainda existe isso. Mas qual foi a reação de Jezabel ao saber daquela situação em relação a Elias e aos profetas de Baal? Qual foi a reação dela? Nós vamos ver no versículo número 2. Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então Jezabel, ao ficar sabendo da notícia, através do rei Acabe, ela faz uma ameaça a Elias. Mas você sabia que se naquele desafio do Monte Carmelo, se fosse o contrário, era Elias que tinha sido morto à espada? Pois bem, então Elias sofre uma ameaça de Jezabel. Temos aí, nesta ameaça, uma possível causa de autopiedade. A autopiedade já estava a caminho na vida do profeta Elias. Mas o que aconteceu quando Elias soube desta ameaça? Vamos ver lá no versículo 3. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Elias, então, ele teve medo diante daquela ameaça de Jezabel. Você sabia que o medo, ele pode até nos fazer bem? Verdade. Porque com o medo nós passamos a cada vez mais depender de Deus. Mas, no entanto, o que é maléfico em relação ao medo é o medo ao extremo. Porque o medo ao extremo nos faz fugir. O medo fez Elias fugir. E para onde ele foi? Porque Elias, ele poderia ter enfrentado aquela situação, já que anteriormente Deus deu a ele uma grande vitória lá no Monte Carmelo. Mas diante da ameaça de uma mulher, ele ficou com medo. Ele enfrentou 850 profetas
falsos profetas ali no Monte Carmelo. E diante de uma mulher, ele teve medo. E para onde ele fugiu? Para onde que Elias fugiu? Vamos ver o versículo número 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos responder a pergunta: para onde fugiu Elias? Fugiu para o deserto. E ali no deserto, Elias encontrou uma árvore e sentou-se na sombra daquela árvore. E qual foi o sentimento dele? Ele teve vontade de morrer. Ele disse: já chega, Deus, acaba com a minha vida, porque eu sou um fracasso. Será que nós encontramos pessoas assim? Com esse sentimento de fracasso, sentimento de querer morrer? Deus, acaba com a minha vida, porque eu sou um fracasso. Será que tem gente assim? Esse comportamento, ele é desaprovado por Deus. Se você está com esse tipo de comportamento, cuidado, porque Deus não está aprovando esse comportamento. Você sabe por quê? Porque eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Elias começou a ter esse sentimento, ele começou a tirar Deus do seu coração e colocar esse comportamento negativo. E colocar o coitadismo, a autopiedade no seu coração. Vamos ver agora um outro sintoma da autopiedade. No versículo número 5, a parte A do versículo. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Quais são os sintomas da autopiedade? Bom, no versículo 4 nós vimos que Elias pediu a morte. É um sintoma. No versículo 4 também, ele declarou que eu sou um fracasso. É outro sintoma da autopiedade. Já no versículo 5, parte A, que nós lemos, um outro sintoma é a pessoa querer ficar dormindo. É outro sintoma. Mas no versículo 9 tem um outro sintoma. Vamos ver. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Agora Elias entra na caverna. Quantos estão hoje na caverna? A caverna simboliza a depressão. Quantos hoje estão na caverna, muitas vezes pedindo a morte e dizendo: eu sou um fracasso, eu sou um Zé Ninguém, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, o pastor não liga para mim, o pastor não ora por mim. Lá na minha empresa, ninguém fala comigo. Eu sou mesmo um fracasso, um Zé Ninguém, um zero à esquerda. E aí a pessoa começa a entrar no seu mundinho, na sua caverna. E isso é terrível. Isso é terrível. É necessário reagir. Você já está na caverna? Mas mesmo ali na caverna, Deus faz uma pergunta para Elias. O que tu fazes aqui? Assim também Deus faz uma pergunta para você que está na caverna. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Vamos ver no versículo número 10, qual foi a resposta de Elias para essa pergunta de Deus. O que você está fazendo aí? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem. Qual foi a resposta de Elias? Aqui no versículo 10 que nós lemos? A resposta dele
é que, Deus, os outros te abandonaram, os filhos de Israel te abandonaram a aliança que fizeram contigo, mas eu não, eu estou aqui. Elias, devido à sua autopiedade, ele se sentia como se fosse o único fiel a Deus. Será que tem pessoas assim? Fica evidente neste versículo o coitadismo de Elias. Mas vamos ver o que Deus disse a Elias. Versículos 11, 12 e também o 13. E Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Olha o que aconteceu. Deus mandou 3 sinais para ver se despertava o homem, para ver se despertava Elias que estava ali naquela caverna. Primeiro ele mandou o vento, mas Deus não estava no vento. Depois ele mandou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois ele mandou o fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo, o que aconteceu? Veio uma voz mansa e suave e pergunta para Elias: o que tu fazes aqui? Será que você que está na caverna, no seu mundinho, Deus já não mandou sinais? Quem sabe eu sou um sinal para você? E Deus te pergunta: o que tu fazes aí? O que é que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo nesta depressão? Será que Deus não está falando contigo? Mas mesmo com aqueles 3 sinais e com a voz de Deus ainda assim, Elias continuava insensível espiritualmente. Por quê? Vamos ver o porquê no versículo número 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Viram o que aconteceu? Elias deu a mesma resposta que ele tinha dado lá no versículo número 10. Ele continuou insensível à voz de Deus, dando a mesma resposta. Será que você, que está nessa situação de autopiedade, de coitadismo, será que você também não está dando a mesma resposta para Deus? Vamos ver no versículo 15 o que Deus falou para Elias. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Viram o que aconteceu? Deus nem ligou ali para aquela resposta de Elias. Porque Deus, ele não quer esse tipo de comportamento entre nós. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não estou dizendo que esse sentimento não existe. Existe, só que nós devemos afastá-lo de nós. Porque Deus desaprova esse comportamento de autopiedade. Porque muitas vezes as pessoas ficam dizendo que não são ninguém. Eu sou um zero à esquerda, mas você é alguém. Você foi comprado pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Você tem valor. Então, Deus disse para Elias: vai, faz a obra,
vai lá ungir a Hazael, rei da Síria. Vai ungí-lo. Eu quero que você faça a minha obra. É isso que Deus está falando para você que está na caverna. Faça a obra. Continue aos pés do Senhor, fazendo a obra dele. Mas Deus mostra para Elias, no versículo 18, uma situação interessante que vai calar a boca de Elias. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Viram o que aconteceu? Deus mostrou para Elias que ele não era o único que era fiel a Deus, não. Não. Deus mostrou para Elias que existiam ainda 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. 7.000 pessoas que eram fiéis a Deus. Então, Elias não estava sozinho como ele pensava. Não estava sozinho. Agora, uma OBS. Você sabia que mesmo Elias estando com esse sentimento aflorado nele, a autopiedade, você sabia que mesmo assim Deus não tinha abandonado a Elias? Vamos ver nos versículos 5 e 6. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Apesar de Elias estar vivendo um comportamento de autopiedade, Deus não o abandonou. Deus não estava aprovando aquele comportamento de Elias, mas Deus não o abandonou. Depois que Elias ouviu a voz de Deus e cumpriu a determinação de Deus, ele passou a fazer a obra de Deus. Agora eu me dirijo a você. Apesar de você estar nesse comportamento de autopiedade, Deus também não te abandonou. Sei que nós hoje estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia. É verdade. Isso tem feito com que as pessoas entrem nas suas cavernas. O medo, depois veio a fuga e veio a caverna. Mas Deus não te abandonou. A ordem que Ele te dá é que você saia dessa caverna e vá fazer o que Ele te mandou fazer. Saia dessa caverna. Saia desse comportamento de autopiedade, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fazemos parte do exército do Deus vivo e o nosso general é Cristo Jesus. Eu agora vou fazer uma oração por você, para te ajudar a sair desta caverna. Feche teus olhos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, eu apresento esta vida em tuas mãos. Meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Portanto, é na autoridade, na força e no poder, no nome do Senhor Jesus, que eu ordeno que você, que está vivenciando uma vida na caverna, eu ordeno, saia dessa caverna, em nome de Jesus. Saia dessa caverna em nome do Senhor Jesus e obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz do Senhor e passe a vivenciar um comportamento de comunhão com o Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que esta palavra falou ao seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, inscreva-se, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, envie esse vídeo para um amigo, uma amiga, alguém que você sabe que está vivendo esse comportamento de autopiedade, de coitadismo. Envie esse vídeo, abençoe uma vida. Amém?
Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.